ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso criminal que chocou os Estados Unidos, que provavelmente você já ouviu falar também. John Wayne Gacy, ou mais conhecido como Palhaço Assassino. Bora lá pro vídeo. John Wayne Gacy nasceu em Chicago no dia 17 de março de 1942 e ele teve uma infância traumática porque ele sofria vários abusos por parte do seu pai, que espancava ele todos os dias e também ofendia ele verbalmente. Isso fez com que John Wayne tivesse vários traumas durante a infância e ele também acabou se apegando muito com a mãe e com a irmã dele. E ainda quando ele era muito novo, quando ele era um pouco mais jovem, ele acabou descobrindo que a sua orientação sexual seria por homens. Então, até aquele presente momento ele seria gay. Mas isso não impossibilitou com que ele se casasse com uma mulher mais pra frente. Mas, voltando ainda um pouco lá pra juventude de John Wayne, ele se formou em administração e após se formar ele começou a vender sapatos, mas foi aí que ele conheceu a primeira esposa dele, Melanie Myers. Eles se casaram em 1964 e o pai dessa primeira esposa dele tinha uma lanchonete de frango frito. Isso fez com que ele tivesse essa coisa mais de empresário, porque ele queria muito ser empresário. Então foi aí que ele começou a administrar essa loja de frangos fritos. Na época também ele fazia vários trabalhos comunitários pelo lugar que ele morava, na região, no bairro que ele morava, e isso fez ele passar uma boa impressão para todas as pessoas. Eu também esqueci de mencionar que na escola ele era um dos melhores alunos, se não o melhor aluno, e ele era extremamente inteligente, uma pessoa super gente boa, super bacana, até aquele presente momento. E aí o bairro dele ali, nomeou ele como o homem do ano. Mesmo ele sendo um homem comprometido, um homem casado já há muito tempo, ele não abandonou sua homossexualidade. Até que em 1978, quando John Wayne tinha 26 anos, ele fez uma das suas primeiras vítimas. Ele foi acusado de agredir sexualmente um adolescente na época. E aí foi que ele foi condenado a mais de 10 anos de prisão, mas pelo seu bom, o seu ótimo comportamento na prisão, ele acabou pegando um ano só. 10 anos na prisão, mas se você for bonzinho, você sai em um ano. Então ele acabou pegando 10 anos, mas ele foi muito bom e aí o juiz decidiu deixar ele sair logo após esse um ano. E aí durante esse tempo ele não cometeu mais crimes, mas o que vai acontecer agora vai ser a pior coisa, foi um dos piores casos já visto nos Estados Unidos. E eu vou contar tudo pra vocês agora. Logo depois que John Wayne saiu da prisão, depois de um ano, ele se divorciou da sua primeira esposa, porque ela acho que não aceitou que o marido dela tivesse praticamente abusado, acho que ele abusou sexualmente desse menino, então ela não aceitou e pediu o divórcio. E aí foi aí que ele decidiu que ele iria recomeçar a sua vítima. É tanta coisa na cabeça que eu pensei em vítima. Foi aí que ele decidiu começar a sua vida nova, Ele falou, cara, agora eu quero começar uma vida totalmente nova. Ele meio que abandona o empreendedorismo por enquanto e começou a atuar na política ali do país, do estado ali que ele vivia na época. E aí um tempo depois ele se casou com a sua amiga, sua colega de trabalho na política. O nome dela era Carolee Holt e eles se casaram em 1972. Até que no início ainda, dos anos 70, ele montou seu próprio negócio e virou de fato um grande empresário ali na região. Ele montou uma empresa de pintura, de decoração, desse tipo de coisa. Mas no seu tempo livre ele se vestia de palhaço para animar festas de crianças, E tem muitos relatos que na maioria dessas festas ele nem cobrava, porque segundo ele amava fazer aquilo pelas crianças. E também vale ressaltar uma coisa que eu não falei na verdade, que desde muito pequeno ele gostava muito de fantasia, de se fantasiar como se ele fosse do exército, da marinha, aeronáutico, ou de palhaço, bombeiro. Ele amava essa coisa de se fantasiar, mas o que ele mais gostava era da fantasia de palhaço e também de ser animador de festas. Na empresa de John Wayne ele oferecia emprego a meninos inexperientes. Eles não precisavam ter nenhum tipo de experiência profissional para que entrasse na empresa dele. Ele só exigia que fossem meninos entre 17 a 20 anos de idade. Segundo relatos de alguns ex-funcionários de John Wayne, algum desses garotos que ele contratava trabalhava por alguns dias e depois simplesmente desaparecia. Esse garoto não voltava à empresa e nunca mais eram vistos. Como ele se tornou um empresário muito grande ali na região e também era muito querido por todos, porque ele fazia festas de criança e ele era muito conhecido ali na região. Então ele fazia festas dentro da casa dele, jantares para alta sociedade, só para pessoas ricas, pessoas importantes. E as pessoas falavam que ele era muito carismático, que ele parecia ser uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa excelente, mas sempre no final dessas festas ou desses jantares, as pessoas ficavam incomodadas e elas reclamavam entre si do mau cheiro que vinha da casa dele, para ser mais específica, do jardim da casa.
A esposa dele, né, a segunda esposa dele no caso, ela achava que aquele mau cheiro vinha do subsolo da casa e que era um cheiro de rato morto. Então, né, até aí ninguém dava suspeitas, mas as pessoas achavam estranho. E o John Wayne falava pra todo mundo que ele tinha um grande problema com a encanação da casa. E as pessoas acabavam acreditando. Até que um tempo depois, nas delegacias, né, da cidade, começaram a surgir muitos casos de desaparecimento de garotos entre 17 e 20 anos de idade. Uma coisa meio, né, suspeita aí, né, que o John Wayne fazia, porque ele contratava meninos entre 17 e 20 anos. Dentro desses desaparecimentos que ocorria, um deles chamou muita atenção da polícia e eu fiquei me questionando o porquê chamou. E o nome desse menino era Robert Pist. Porque assim, se vários garotos desapareciam, por que um só chamou a atenção da polícia? Porque o caso dele foi comum como o de todos os outros. Então eu acho que esse menino tinha dinheiro na época, até porque os pais desse menino investiram pesado, né, nas buscas desse menino. Mas foi a que mais chamou a atenção, né, na época. O desaparecimento de Robert Pist. Robert Pist, ele trabalhava numa farmácia local ali do bairro. E ele falou pro chefe dele, olha, eu tenho uma entrevista de emprego muito importante hoje. E segundo o menino, seria numa construtora. Naquela época era super normal, né? Falar pro chefe, ó, numa entrevista de emprego porque eles pagam bem. Porque todo mundo queria receber bem, então não tinha problema nenhum. O menino trabalhava até tarde, então ele teria que sair da farmácia umas 9 horas da noite, mais ou menos. E seria esse horário que ele faria a entrevista. Um horário meio suspeito pra uma entrevista, né? 9 horas da noite. Mas logo após que ele saiu, né, para a entrevista, ele nunca mais voltou. E foi esse o relato que o ex-patrão, né, dele da farmácia falou. Ele saiu 9 e pouquinho da noite e ele nunca mais voltou pra casa. Os pais dele também no mesmo dia, né, já acharam estranho e no dia seguinte já foram dar queixa pra polícia. Até que a polícia descartou 100% de que o Robert teria fugido de alguma coisa do tipo, porque os pais do menino disseram que ele era um garoto excelente, muito estudioso, era um garoto muito bondoso. Então a polícia falou, escapar ele não escapou, né, ele não fugiu, é porque ele quis. Ele realmente ou pode ter sido assassinado ou ele está desaparecido. Aí a polícia começou a fazer investigação em vários lugares, a polícia começou a fazer buscas, né, investindo pesado nas buscas do Robert Pist, mais nada. Até que eles pensaram óbvio, né? A gente vai entrar em contato com o homem que ofereceu a entrevista de emprego pra ele. E o homem que seria o John Wayne Grace. Até que a polícia fez um telefonema, né, pra casa do John Wayne e o John falou simplesmente, eu não conheço esse menino, eu chamei ele pra uma entrevista assim, mas o John Wayne disse que ele nunca compareceu em entrevista. Ele falou, olha, não sei do que vocês estão falando, de que o menino tá desaparecido, não sei que ele tá desaparecido, realmente chamei ele pra uma entrevista, mas ele nunca compareceu, né, ele tava tentando tirar ali o dele da reta. A polícia desconfiou, né, da forma que o John Wayne agiu, porque eles faziam buscas e nada, então o único porquê do garoto ter desaparecido foi por conta daquela entrevista. Até que eles começaram a pesquisar um pouco mais sobre a vida do John Wayne Grace e viram que ele tinha antecedentes criminais e por molestar um garoto jovem. Então eles falaram, olha, pode ser que tenha uma coisa ligada aí sim. O Robert Pist era um menino jovem, né, nessa idade aí, mais ou menos de 17 a 20 anos de idade. E ele desapareceu logo em seguida que o John Wayne fez uma proposta de emprego pra ele, né? Então eles começaram a investigar o John Wayne e começaram a seguir ele pra ver o que ele tava fazendo, né? Seguindo os passos do John Wayne. Até que a Procuradoria do Estado conseguiu um mandato pra que eles conseguissem entrar na casa do John Wayne. E assim eles fizeram. Dentro da casa de John Wayne, os policiais encontraram algumas coisas suspeitas, porque John, ele era empresário, ele mexia com crianças, ele trabalhava com crianças. Então as coisas que eles encontraram lá, que eram coisas assim suspeitas, não tinha nada a ver com o emprego ou com a vida de John Wayne. Lá dentro eles encontraram algemas, cinta liga e também alguns brinquedos eróticos. E tudo isso estava na garagem dele, né, no porão dele. Também encontraram um recibo da farmácia onde Robert Pist trabalhava, o que também foi mais uma pista de que ele poderia sim ser o assassino, então o culpado pelo Robert não ter voltado para casa. Mas o que mais intrigou eles foi que os policiais acharam um anel de formatura que pertencia a John Z. Esse menino, ele também era um menino que estava desaparecido já há um bom tempo e que a polícia também não tinha achado nada dele, não acharam pistas dele, mas acharam ali na casa do John Wayne um anel de formatura do menino. E logo depois a polícia conseguiu informações, né, de 2 ex-funcionários de John Wayne, que eram aqueles meninos jovens que ele contratava para sua empresa, e descobriram que esses meninos também desapareceram. Então todos esses meninos tinham algum tipo de ligação com a casa do John Wayne ou então com ele. E uma coisa que os policiais repararam que estava fedendo a casa dele. Eles achavam que estava um cheiro de esgoto muito grande, eles também acharam buracos, né, na casa dele, que dava direto pro subsolo. E o John falava que aquilo era um sistema novo de esgoto que ele estava criando. Mas um dos policiais achou aquilo muito estranho. Ele falou, não gente, isso até é estranho, isso aqui não é cheiro de esgoto, isso daqui é cheiro de cadáver em decomposição.
Eles tinham ali provas, mas eles não poderiam levar o John Wayne preso ainda, porque eles não tinham provas concretas de que ele realmente era o culpado por todos aqueles desaparecimentos daqueles meninos. Nos fins das buscas, né, eles ainda não tinham nenhuma prova, né, concreta que foi o John Wayne que teria sequestrado ou feito qualquer coisa com Robert Peace ou com qualquer outro menino, porque eles não estavam suspeitando de outros, que o John Wayne poderia ter relação com o desaparecimento de outras pessoas também, só com o do Robert Peace. E no dia seguinte, né, que eles foram fazer a investigação na casa do Robert, eles depararam que várias pessoas começaram a falar, olha, ele passou em vários lugares que ele costumava frequentar, que era bar, postos de gasolina, ele ia muito, ele tinha contato com as pessoas dali, e ele começava a falar, ó, gente, eu vou sumir por algum tempo, e não dava, tipo assim, falava, ó, eu vou voltar tal dia, ele só falava que ia sumir, então ele foi meio que se despedir das pessoas. Aí a polícia já ficou, mano, então esse cara aí tem realmente alguma coisa a ver, e eles acharam que ele poderia se suicidar. E uma dessas passadinhas que o John Wayne fazia, né, nos locais que ele costumava frequentar, ele começou a distribuir maconha pros meninos da região, simplesmente falando assim, ó, é um presente de despedida, que sei lá o quê. E uma dessas pessoas ligou pra polícia e a polícia foi atrás dele, falando, ó, ele tava aqui agora há pouco, e a polícia foi atrás, até que no dia 21 de dezembro de 1978, ele foi preso pela polícia por porte de drogas. Até que a polícia, né, depois de alguns dias, conseguiu mais um mandado, né? Até que alguns dias depois a polícia conseguiu mais um mandado e conseguiu entrar novamente na casa de John Wayne. Nisso ele já tava, né, na prisão, porque ele foi preso por porte de drogas. Até que um daqueles policiais, né, que achou que o cheiro da casa era meio estranho, eles começaram a ir naquelas escavações que eles foram no primeiro mandado e falaram, vamos escavar isso aqui, vamos ver o que tem aqui. Até que eles encontraram uma ossada humana em decomposição. Então, o mau cheiro vinha, né, daqueles humanos, né, de todas as vítimas que o John Wayne enterrava debaixo da casa dele. E no mesmo dia o John Wayne foi, né, notificaram ele lá da cadeia, falando, agora você vai estar sendo preso por porte de drogas e também por homicídio, né, de várias pessoas. A polícia não sei se a polícia conseguiu fazer toda a escavação no mesmo dia, mas aí no mesmo dia o John Wayne, ele confessou ter matado mais de 30 jovens. E ele falou que a maioria dos jovens estavam enterrados ali, mas outros não. Outros ele tinha jogado num rio que tinha próximo à sua casa. E um desses jovens que ele tinha jogado lá foi o Robert Peace, porque segundo ele não tinha mais espaço na casa dele, né, pra enterrar esses corpos que ele matava. Ele também contou todos os detalhes, né, de tudo que ele fazia, como todos os outros serial killers, eles contam detalhes quando eles falam, olha, foi eu que fiz. Ele falava que ele abusava sexualmente desses meninos, depois ele estrangulava eles com uma corda, depois ele terminava de matar os meninos e enterrava eles na casa dele, ou então jogava nesse lago. Geralmente ele atraía as vítimas perto de boates gays, né? Ele usava tipo as folgas dele pra ir pra esses tipos de lugar, né? Pra boates, casas noturnas, pra atrair as suas vítimas. Era o lugar onde ele mais atraía esses meninos. Ele se fantasiava, né? Como eu falei, ele amava fantasia, ele amava se vestir de policial, palhaço, sei lá o quê. Então ele atraía esses meninos, falava, olha, eu sou policial, entra aqui dentro do meu carro. E lá que ele conseguia fazer com que o menino ficasse desacordado. Ele usava ele usava um pano com cloroforme lá, ele forçava o menino, colocava o pano e aí o menino ficava desacordado. Então ele levava esses meninos pro porão da casa dele e era lá que ele cometia todos os atos. Ele abusava e depois ele estrangulava dos meninos com uma corda e depois ele matava, ele terminava de matar os meninos. E depois que os meninos estavam mortos já, né, ele cavava na casa dele, né, lá no subsolo da casa dele, e enterrava os corpos dos meninos lá. Um tempo depois, né, que ele já tinha sido acusado, a polícia fez mais buscas dentro da casa dele e viram que nesse lugar, né, onde ele enterrava esses corpos, tinha mais de 20 ossadas humanas e todas elas num estado assim altíssimo de decomposição. Tipo, a ponto de já estar mostrando mesmo caveira, né, porque era ossada, então tinha metade de carne, tinha metade de caveira, e era por isso que o cheiro era tão forte na casa. Algum tempo depois ele foi julgado e foi condenado à morte. E nos anos antes, né, porque ele ficou preso durante um tempo até ele ir pra cadeira, né, que não foi pela cadeira, ele morreu com injeção letal, mas antes dele morrer, né, dele ser condenado à morte, ele disse que não queria ser comparado a nenhum outro serial killer, porque ele falava que ele apenas matava as pessoas e que pra ele era normal, mas pra ele, na visão dele, os outros serial killers eram monstros e os outros, tipo assim, estavam extremamente errados. Já ele não estava errado, ele achava assim, eu não quero que vocês me comparem com ninguém porque eu sou único, eu só matei. Então o cara achou que tipo, ele só matou, então ele não era considerado um serial killer. No dia 9 de maio de 1994, ele foi morto com 3 injeções letais. E enquanto ele estava preso, né, esperando lá sua sentença, ele passava o dia inteiro pintando quadros
E a maioria desses quadros ele pintava palhaços, né? Porque assim, ele era uma paixão palhaço, por isso que ele se vestia de palhaço. E muitas pessoas relatam também, ele relatou na cadeia, que quando ele cometia, né, os abusos e tudo mais, tudo que ele fazia na vida, ele se vestia de palhaço. Tudo que ele mais gostava de fazer, ele tinha que se vestir de palhaço. Inclusive quando ele matava e abusava desses meninos. A fantasia que ele usava, né, pra fazer as festas das crianças e matar esses jovens foi comprado pelo vocalista da banda Accord, Jonathan Davis. A casa dele também foi reconstruída, mas até hoje a casa dele é, tipo, inabitada, ninguém mora lá. Até porque quem que vai querer morar numa casa cemitério, né? Mais de 30 corpos estavam enterrados ali. Então a casa dele hoje eu não sei se é um museu, mas acredito eu que essa casa esteja abandonada até hoje. E também a banda Battery gravou uma música que se chamava 33 Something, que se referia às 33 vítimas que John Wayne tinha matado. Nossa, várias pessoas, né, nos Estados Unidos, principalmente, fizeram várias referências a ele, né? Um comprou a fantasia dele de palhaço, outros fizeram músicas em relação a ele. Teve mais de uma banda que o cara colocava uma máscara de palhaço e falava que o nome dele era John Wayne Gaga, uma coisa assim. Então assim, ficou muito famoso mesmo esse caso nos Estados Unidos e até hoje é um dos mais famosos e mais lembrados também. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like de vocês, deixar aí nos comentários qual é o próximo caso criminal que vocês querem que eu traga aqui pro canal, não me esquece de me seguir nas outras redes sociais, deixar seu like e se inscrever no canal. É isso, um beijo!